A Bahia é um estado onde cada prato conta uma história e cada tempero tem alma. O cheiro do dendê, o toque do coentro e o balanço das ladeiras de Salvador formam um convite irresistível para quem ama comer bem. E já que a gente vai viajar juntos por alguns dos restaurantes mais famosos desse estado cheio de sabor, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio da nossa rota gastronômica pelo Brasil. Afinal, conhecer a Bahia é também provar sua comida, e nenhum outro lugar mistura tradição, fé e festa do jeito que os baianos fazem à mesa. Em Salvador, o ponto de partida é o icônico Dona Mariquita, um restaurante que virou referência quando o assunto é comida de raiz. Localizado no Rio Vermelho, ele resgata receitas que quase desapareceram, como o ensopado de peixe com folha de jambu e o arroz de alçá, prato afro-baiano que veio da tradição dos tabuleiros das antigas quituteiras. O ambiente é simples e acolhedor, com aquele clima de casa de praia, onde cada detalhe parece contar uma história. Mas se o assunto é tradição com elegância, o Amado, na Avenida Contorno, é parada obrigatória. O restaurante tem uma das vistas mais bonitas da Baía de Todos os Santos e um cardápio que une ingredientes locais e técnica refinada. O chefe Edinho Engel é conhecido por valorizar produtos da terra, como o polvo grelhado com puré de banana da terra ou o bobó de camarão servido com um toque contemporâneo. É o tipo de lugar onde o pôr do sol se mistura ao aroma do dendê, criando uma experiência difícil de esquecer. Seguindo pelo litoral, outro nome que dispensa apresentações é o Casa de Teresa, também em Salvador. A chefe Teresa Paim é uma das grandes embaixadoras da cozinha baiana. O restaurante é um mergulho na cultura local. Paredes coloridas, artesanato, música ambiente e um cardápio que reverencia as antigas receitas das marisqueiras. O polvo à moda da casa, o chinchim de galinha e a moqueca de camarão são clássicos que equilibram tradição e leveza. Comer ali é sentir que a Bahia não é só um lugar, é um estado de espírito. Mas não dá para falar da gastronomia baiana sem mencionar o Iemanjá, um dos mais antigos e queridos de Salvador. Fundado nos anos 1970, ele é quase uma instituição. O restaurante é famoso pelas moquecas fartas, pelo caruru bem temperado e pela simpatia dos garçons que tratam cada visitante como velho conhecido. É o tipo de lugar que mostra que, na Bahia, comer é também celebrar. E se você acha que já viu tudo, espere até conhecer o Paraíso Tropical, um refúgio no bairro do Cabula que parece uma mistura de quintal e jardim botânico. O chefe Beto Pimentel é uma figura lendária, conhecido por usar frutas do próprio pomar e ingredientes pouco convencionais. O cardápio muda conforme o humor da natureza. Pode ter pitanga no molho do peixe, um toque de mangaba na salada ou um suco de caju com limão do mato. É uma experiência que vai muito além do prato. É uma viagem pela biodiversidade e pela criatividade baiana. E claro, cada um desses restaurantes tem algo em comum. O orgulho de servir a Bahia em cada garfada. Seja em uma moqueca no fogo de lenha ou em um prato sofisticado com vista para o mar, o sabor continua sendo a alma de tudo. Depois de explorar os ícones da capital, é hora de pegar estrada e descobrir os sabores que brilham fora de Salvador. A Bahia é imensa e sua cozinha se espalha em ritmos diferentes. Do sertão ao litoral, cada canto tem um tempero próprio. E é fora do eixo turístico mais óbvio que a gente encontra algumas das experiências mais autênticas. Em Itacaré, por exemplo, o Tio Gu Café Creperia é um daqueles achados que misturam simplicidade e encanto. O ambiente é rústico, cheio de madeira e luz suave, bem na vibe praiana da Costa do Cacau. A creperia tem fama de usar produtos locais e combinações que surpreendem, como a crepe de cacau com banana e mel de cacau, um verdadeiro tributo à região que produz um dos melhores chocolates do país. É o tipo de lugar em que o tempo desacelera e a comida vira conversa. Ainda na mesma região, o Jardim de Gabriela é uma homenagem à musa literária de Jorge Amado. O restaurante aposta em pratos regionais com um toque de sofisticação, como o filé de peixe com crosta de castanha e puré de aipim. O ambiente cercado de verde e com vista para o rio de Itacaré cria aquele clima de almoço demorado, com som de natureza e perfume de dendê no ar. Subindo o mapa, no recôncavo baiano, encontramos São Félix e Cachoeira,
Cidades históricas, onde o tempo parece correr devagar. Ali, a comida é herança de gerações. O Caipora Gastrobar, em Cachoeira, é um exemplo de como a nova geração de chefes vem reinventando tradições. No cardápio, moqueca de siri com leite de coco fresco, carne de sol artesanal e farofas feitas com manteiga de garrafa e ervas do quintal. É gastronomia de raiz, mas com ares contemporâneas. Mais adiante, em Feira de Santana, o restaurante Quilômetro 2 é quase uma lenda entre os viajantes de estrada. Conhecido por sua carne de sol suculenta e o feijão verde cremoso, é um daqueles pontos em que o caminhoneiro divide mesa com o turista gourmet. A comida chega sempre farta, com sabor caseiro, e aquele toque de manteiga que denuncia a cozinha nordestina tradicional. Mas se a ideia é viver uma experiência realmente especial, vale ir até Trancoso, onde o Capim Santo é um verdadeiro cartão postal gastronômico. A chefe Morena Leite comanda um cardápio que une ingredientes baianos a técnicas contemporâneas. O resultado são pratos como o risoto de moqueca e o peixe com crosta de tapioca. O restaurante fica em um casarão de madeira cercado por jardins, com aquele ar leve e despretensioso que só o sul da Bahia tem. Comer ali é sentir um encontro entre o mar, o tempero e a criatividade. E claro, em meio a tantos nomes e sabores, é impossível não perceber como a Bahia tem essa habilidade única de transformar comida em experiência. Não importa se você está num restaurante premiado ou numa casa de interior, o que se serve vem sempre carregado de história, de afeto e de um orgulho que transborda no sorriso de quem cozinha. Se tem uma coisa que a Bahia sabe fazer, é unir tradição e inovação no mesmo prato. E na hora de falar em alta gastronomia, Salvador vem mostrando que sabe se reinventar, sem perder a identidade. Um bom exemplo disso é o Origem, restaurante comandado pelos chefes Fabrício Lemos e Lisiane Aouca. O lugar ganhou destaque por criar uma cozinha de autor profundamente conectada à cultura baiana. Cada menu degustação é uma viagem por ingredientes locais, do dendê ao licuri, da maniçoba ao cacau. O serviço é atencioso, o ambiente é elegante, mas o espírito é leve. É sobre contar a história da Bahia com sabor e técnica. Logo ali perto, o Manga é outro nome que vem chamando a atenção. Fundado por um casal de chefes, um baiano e uma alemã, o restaurante fica em uma casa charmosa no bairro do Rio Vermelho. A proposta é misturar influências da cozinha internacional com produtos regionais. O resultado são pratos criativos, como o camarão com espuma de moqueca e o pão de fermentação natural feito com farinha de mandioca. O Manga mostra que a Bahia pode ser moderna sem abrir mão de suas raízes, uma mistura que encanta tanto locais quanto turistas. Mas a Bahia também tem espaço para a comida que acolhe, aquela que lembra a casa da avó. No bairro de Santo Antônio, além do Carmo, o Cuco Bistrô é o tipo de restaurante que equilibra o sabor caseiro com uma pitada de sofisticação. O cardápio passeia por receitas clássicas, como o bobó de camarão, o arroz de polvo e a carne de fumeiro com puré de banana. Sempre com um toque próprio. O ambiente é charmoso, com paredes coloridas e janelas abertas para o pôr do sol, criando uma atmosfera que combina perfeitamente com o ritmo preguiçoso da cidade alta. E se o tema é comida com alma, vale destacar o Odoiá, que funciona no coração do Pelourinho. O nome é uma homenagem à saudação a Iemanjá, e o restaurante honra essa inspiração com pratos que celebram o mar. A moqueca de peixe e o camarão empanado com coco são campeões de elogios, mas o grande destaque é o clima, alegre, colorido e cheio de energia. É o tipo de lugar onde o som dos tambores e o aroma do azeite de dendê parecem andar juntos. Mas o que torna todos esses restaurantes tão especiais não é só a comida, é o que cada um deles representa, um pedaço da Bahia que vai muito além do paladar. São espaços que preservam memórias, reinventam tradições e convidam o visitante a mergulhar fundo na cultura local. Seja com um prato elaborado ou uma moqueca servida na panela de barro, a experiência é sempre de descoberta e conexão. E é curioso perceber que, embora cada chefe tenha seu estilo, o ponto em comum é o respeito pelo ingrediente. Tudo nasce da mandioca, do coco, do peixe fresco e das ervas do quintal, a base de uma cozinha que aprendeu a ser criativa, sem esquecer suas origens. Viajar pelos sabores da Bahia é como percorrer um mapa de histórias, aromas e afetos. E mesmo que os grandes nomes já tenham passado por aqui, o estado continua revelando novos talentos e lugares que conquistam o coração de quem chega.
No litoral norte, por exemplo, a charmosa Praia do Forte abriga o Souza Bar e Restaurante, famoso pela moqueca de peixe fresco e pela simpatia dos donos, que recebem cada cliente como se fosse da família. O cenário é de revista, mesas ao ar livre, vista para o mar e o som das ondas acompanhando cada garfada. É o tipo de experiência que mistura simplicidade e prazer, sem pressa, sem cerimônia, do jeito baiano. Mais ao sul, em Porto Seguro, o Colher de Pau é quase uma instituição. Com unidades também em Arraial de Ajuda e Trancoso, ele é conhecido pelo cardápio generoso e pelo ambiente descontraído, ideal para famílias e grupos de amigos. O prato mais pedido é a moqueca de camarão, com farofa de dendê, mas o segredo do sucesso está mesmo na constância. Sabor, atendimento e aquele tempero que só o litoral sabe dar. E claro, seria impossível encerrar essa jornada sem mencionar os restaurantes de praia que mantêm viva a tradição das barracas de marisqueiras. Em lugares como Itapuana e Arembepe, ainda é possível encontrar cozinheiras que preparam moquecas, lambretas e carurus do jeito antigo, servidos direto da panela de barro. Muitas dessas mulheres começaram vendendo quitutes nos tabuleiros e hoje comandam negócios que são referência em autenticidade. São elas que mantêm acesa a chama da verdadeira cozinha baiana, feita com alma, generosidade e respeito às raízes. No fim das contas, o que torna esses 10 restaurantes tão marcantes não é apenas o que eles servem, mas o que eles representam. Cada um é um pedaço vivo da história da Bahia. Um estado onde a comida é parte da identidade, da fé e da alegria de viver. Comer na Bahia é participar de um ritual coletivo, em que o tempero vem tanto da panela quanto do sorriso de quem oferece o prato. E se essa viagem pelo sabor te deixou com água na boca, já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e continua com a gente nessa rota de sabores que atravessa o Brasil de ponta a ponta. A Bahia é só o começo. Tem muito mais comida boa esperando por você nos próximos episódios. Esses são os restaurantes que mostram que a gastronomia baiana é mais do que famosa, é viva, pulsante e feita para ser compartilhada. Porque no fim, a Bahia não se visita, se saboreia.